rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 10:07 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 10:07 da noite. Até lá! Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Muito bom dia para todos vocês que nos ouvem na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. Produção e apresentação, Rose Guglielminetti, Marcos Andrade, Bárbara Guimarães e minha, Zezé de Lima. Mesa de som, Leandro Renato. Central técnica é do Gil, Kleber e Lucas Pessoa. Bom, a gente está ao vivo também no portal bandmulti.com.br da Band+, nos aplicativos Band Rádios e, claro, no seu dial da Rádio Bandeirantes de Campinas. No YouTube, você pode também nos acompanhar no youtube.com, Rádio Bandeirantes de Campinas, e no Facebook, em 2 endereços, facebook.com, Rádio Bandeirantes TPS, facebook.com/Bandmais. E participem conosco do Bastidores do Poder. Mandem as suas mensagens para o 19-97102-1493. 19-97102-1493, com a promessa de que iremos ler todas as participações, tá? E agora, bom dia para a dupla Bárbara e Rose. Oi meninas, bom dia para vocês, ótima quinta-feira, que vamos ter muito assunto hoje, né? Ontem foi um dia cheio. Bom dia, Rose. Bom dia, pessoal. Deixa eu ver se eu estou direitinho aqui, se eu não estou fugindo, não, saindo da tela. Bom dia, bom dia. Gente, eu tô tão feliz que hoje é quinta. Eu acho que essa alegria é geral, viu, Rose? Porque tem sido, assim, dias intensos. O pessoal pode pensar assim, mas fica lá sentado, lendo, fazendo notícias. Mas a cabeça queima tanto neurônio, mas tanta, né? Mas a gente fica lendo, escrevendo, falando, né? É que, na verdade, Zezé, quando você fala isso, é porque, assim, a Bárbara está na redação, nós não estamos. No primeiro momento, a percepção que você tem de quem faz home office é que você está meio vagabundeando, assim, sabe? Quando você não está trabalhando. Aí, quando você está no home office, você percebe que você trabalha muito mais do que você, pelo menos assim, eu vejo, do que se estivesse na redação. Gente, na redação, eu entrava no horário, saía e ia embora. Em casa, eu não consigo fazer isso, porque ontem, era 8 da noite, eu estava pondo a matéria do professor Alberto no site e no blog. Então, você acaba trabalhando muito mais do que se você estivesse trabalhando. Falei, gente do céu, mas eu gosto de ficar em home office, eu não estou querendo voltar não, viu, Zezé? Rodrigo Neves, está me ouvindo? Eu acho que tem... Fica a dica. Eu acho que tem a questão da gente não ter hora para... Tem hora para começar, mas não tem para terminar, diferentemente de quando você está na redação, você tem uma jornada a cumprir. Então, é aquela jornada, vambora. A não ser que alguma coisa muito especial, assim, role, você tenha de ficar ali, né? E dá para abandonar uma notícia
que está rolando. Bom, mas por falar em notícias rolando, eu quero saber de Bárbara, CPI ontem, e CPI hoje, e CPI amanhã? Amanhã não tem. Graças a Deus, uma folga pra gente falar de CPI. Bom, meninas, ontem eu gostei muito. Foi um dia de muita estratégia no Senado, sabe? Tanto estratégia da defesa do depoente, tanto estratégia... Mudou um pouco a estratégia dos senadores bolsonaristas. Bom, quem falou ontem foi Túlio Silveira. Ele começou apresentando um documento por parte dos advogados de defesa de que ele tinha um habeas corpus para ficar em silêncio. Esse habeas corpus foi dado pelo Supremo Tribunal Federal na condição de que ele era um funcionário da Precisa Medicamentos. E lá na hora os advogados tentaram fazer uma artimanha falando que ele não era só um funcionário, ele era advogado, então ele tinha o sigilo da profissão. E ele não poderia responder nada, porque o habeas corpus dava aquele direito parcial, né? Responde umas perguntas que sejam comprometedoras, mas você não pode ficar em silêncio. E os advogados tentaram levar para esse lado. Só que a Simone Tebet, ontem, a senadora Simone Tebet, para mim, ela foi a rainha do depoimento, da sessão. Ela estava muito bem preparada. Durante o recesso, ela foi uma das pessoas que cuidou muito a fundo dos contratos da Precisa, e ela levantou um ponto de que o nosso amigo Túlio Silveira, ele não tinha uma procuração para atuar como advogado da empresa e nem para responder em nome da empresa. O que também, no decorrer da tarde, a gente foi percebendo que, então, todos os contratos que ele assinou em nome da Precisa não teriam validade. A gente começa, então, o depoimento. Omar Aziz foi muito firme, disse que não abriria mão do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e o Túlio começa a responder o relator. Duas perguntas que foram bem chamativas. Primeiro, que o Renan Calheiros pergunta a ele quando tinha sido aberto o escritório dele em Brasília. E ele disse que tinha sido apenas 2 dias antes do acordo firmado, do contrato assinado com o Ministério da Saúde para a venda das vacinas da Covaxin. Então, já tinha uma suspeita de que toda a história daquele advogado na empresa era nebulosa. Ele também respondeu de forma bem rude, o que fez com que o Omar Aziz colocasse ele num outro patamar. Mostrou também que os senadores não estavam deixando que o mesmo acontecesse com o Ricardo Barros. Para mim foi um ponto bem positivo. Simone Tebet trouxe as invoices, aquelas notas fiscais internacionais que foram alvo de tantas polêmicas. Ela mostrou que, além de ser manipulada, o Túlio participou da produção da invoice falsa, o que compromete ainda mais o papel dele ali. E ela deixa no ar, na verdade ela não confirma, porque ele não responde. Ela fala assim, ou você participou, ou você, com um tom de ironia, ou você é um advogado tão competente que não conseguiu impedir que isso acontecesse. Mas ela traz um detalhamento muito importante dessas notas fiscais, dizendo que, além de tudo, ele, que era registrado como um funcionário, atuou em nome da Precisa no Ministério da Saúde através de relações com alguns parlamentares e acabou assinando um contrato que ele não tinha nenhuma procuração para isso. A estratégia dos senadores governistas foi muito interessante ontem, porque eles tentaram até culpar a Precisa para tirar o do governo da reta, falar que a Precisa agiu de má fé, que a Precisa que queria fraudar os documentos e que a Precisa que queria passar a perna no governo, que o governo era vítima. O senador Marcos Rogério, inclusive, pediu para que o Túlio entrasse na lista de investigados. E aí a gente conseguiu perceber o tamanho do problema, né? Já quando os governistas começam a concordar com os senadores do G7 é porque o imbróglio é grande. E aí o senador Alessandro Vieira, ele confirmou essa estratégia, né? Que o governo quer tirar todos os problemas, qualquer irregularidade particular e colocar na conta da Precisa. E uma coisa que eu achei importante para encerrar, gente, até anotei aqui, o senador Humberto Costa, ele trouxe uma afirmação muito importante. Fibbank, vocês ouviram falar nessa empresa? Atua como um banco e foi essa Fibbank que garantiu ao Banco Central o calção ali da Precisa, garantiu que a Precisa pagaria o Ministério da Saúde. Só que essa Fibbank tem um dono. Esse dono, ele é amigo do peito do deputado Ricardo Barros. Inclusive, foi assim que Ricardo Barros definiu esse dono do Fibbank, que estava no Senado no dia que o líder do governo na Câmara prestou depoimento. Então, qual que é a linha que os senadores agora vão seguir?
Esse negócio da Precisa está diretamente ligado ao Ricardo Barros, diretamente ligado ao governo federal, porque a empresa que faria essa garantia de pagamento é ligada também aos parlamentares. Então, parte desse dinheiro da Precisa, esse dinheiro antecipado, poderia sim ser um Caixa 2, um paraíso fiscal que beneficiaria parte do governo federal. Hoje, eles vão tentar incidir um pouco mais sobre isso, já que Francisco Maximiano, que é o sócio administrador da Precisa, vai falar. Ele também tem um habeas corpus e ele pretende ficar ainda mais quieto do que o Túlio ontem, advogado Túlio, que ainda respondeu algumas perguntas e deu margem para os senadores extrapolarem. Mas, surpreendentemente, a gente falava tanto, né, que a CPI parece não estar fazendo o dever de casa. Ontem a gente viu muitos documentos, muitas ligações concretas, empresas que foram surgindo, que a CPI tem documentação, que mostrou que parece que para a Precisa tem uma base de informação um pouco mais certa já. Então, eu acho muito importante isso, que a CPI debruce sobre os documentos, porque na conversa ali, inquirindo os caras, a CPI não vai conseguir nada. Ela só tem a possibilidade de conseguir alguma coisa se ela surpreender os interrogados com o material que ela já tem em mãos, né? Então, eu acho que isso prova para mim que tem que ser dessa maneira, entendeu? Não tem outro jeito, porque se eles chegam querendo extrair confissões ali no depoimento, é uma piada. Isso é uma piada. E é isso que eles vinham fazendo em muitos momentos. E em relação ao Ricardo Barros, hoje saiu a informação, Ricardo Barros, deputado, líder do governo na Câmara Federal, e, em tese, a figura a quem o presidente Bolsonaro atribuiu os rolos que se vê lá no Ministério da Saúde, né, quando conversava com o também deputado, o Luiz Miranda, que foi até a casa do presidente para reclamar de pressões que o irmão dele, funcionário do Ministério da Saúde, vinha sofrendo para pagar essa Precisa, né, pela compra das 20 milhões de doses da Covaxin. Assim, em resumão, é isso. Então, quer dizer, esse cara, as informações hoje é de que ele tem algum envolvimento com 21 empresas. Gente, o que um político... O cara é político, passou a vida inteira dele fazendo política. Por que um cara desse tem 21 empresas, se não for para poder acomodar interesses pessoais? Me expliquem. E vou pedir a quebra de sigilo dessas 21 empresas para ver se em algum momento foi beneficiada pela Precisa, por alguma outra empresa ligada ao Maximiano, que depõe hoje, ou pelo próprio Maximiano. Para mim é tão óbvio. Agora, ao mesmo tempo, eu acho o seguinte: o governo está entregando o Ricardo Barros nessa nova estratégia. Porque tudo indica que ele está bem enrolado com isso. E quando o governo tira de si e joga a Precisa, o governo está botando o Ricardo Barros aí numa sinuca de bico. Essa estratégia de ontem chamou atenção, né? O Marcos Rogério defender que a Precisa fosse mesmo punida e que o governo tinha sido vítima, chama atenção mesmo para isso que a Zezé comentou, né? Realmente a Zezé tem razão, porque assim, a estratégia do governo ficou muito clara ontem, quando eles tentam botar toda a culpabilidade em cima da Precisa. Ou seja, o governo percebeu que ele não vai conseguir dizer o seguinte: não houve nada. Aquela história tipo, perseguição, são os esquerdistas que estão querendo plantar no governo corrupção. Isso o governo percebeu que não tem como sustentar, porque tem informações, tem documentos que mostram que há uma relação muito estreita entre o Ricardo Barros, a Precisa, e que de fato havia sim a intenção, só não foi assinado ali, né, Zezé? Só foi, na verdade, foi cancelado, né? Então não foi pago. Cancelado.
porque só não foi pago antes, porque virou um caos antes, né? Mas se não tivesse sido isso, o Ministério da Saúde teria sim contratado essa empresa. Essa empresa teria ganhado muito dinheiro dos cofres públicos, de forma que a gente vai ver que estava ali para poder atender interesses de alguns. E Deus sabe mais uma vez, né, Rose? E Deus sabe se a empresa iria entregar o produto. Porque parece que não entregou em nenhum lugar ainda. Pois é. A Simone Tebet trouxe ontem falando que não era revendedor exclusivo, então que não tinha garantia mesmo de entrega de doses. Pois é. Então, é isso. E aí o que eu vejo assim, aí a Zezé tem muita razão, porque a Zezé realmente foi rápida nessa avaliação, porque eu não tinha pensado nisso, Zezé, que ao entregar a Precisa, eles estavam entregando o Ricardo Barros. Mas é verdade. Por quê? Porque o Ricardo Barros, conforme segundo o próprio deputado federal Luiz Miranda, foi o próprio Bolsonaro que disse, ia ser coisa do Ricardo Barros. Ou seja, então sabe que existe ali um laço muito forte entre a Precisa e o Ricardo Barros. E ao entregar de verdade a Precisa, eles estão entregando o Ricardo Barros. E o Humberto Martins, o senador Humberto Martins, do ator, né? Meu Deus do céu. O senador Humberto, quando ele vem e ele traz essa informação em relação a esse banco, né? Dizendo que o dono é amigo do peito do Ricardo Barros, gente, a casa caiu. Se eles tiverem documentação e tiverem como comprovar isso, aquela empáfia, aquela arrogância toda do Ricardo Barros vai cair por terra. E os senadores devem estar com sangue nos olhos para poder derrubar o Ricardo Barros por conta de tudo que ele impôs, a humilhação que ele impôs pública aos senadores na última, quando ele esteve lá, né, Zezé? Então, e a informação é de que a CPI não deve interrogá-lo mais. Eu também acho uma besteira interrogar e dar palco para ele, porque ele vai continuar mentindo, vai continuar fazendo a encenação que ele fez lá e talvez, de novo, se saia muito bem, porque a gente viu que o cara ele não tem escrúpulos. Ele não se constrange em mentir, em nada disso. Então, larga a mão. Mas esse trabalho em cima dessas empresas, em cima dessas ligações, esse trabalho, assim, olhando aqui, era o que eles já deveriam ter feito antes. Eles ficaram tanto tempo naquela história dos 400 milhões de doses da AstraZeneca, uma história sem pé, sem cabeça, insistindo num negócio que não ia dar em nada. Aliás, que ia só constatar que era um bando de aloprado, né? Inclusive aloprado fardado, querendo tirar uma vantagem aí, vendo se era possível tirar uma vantagem nesse momento de pandemia, mas que não tinha nada. Ali a história não fecha. No entanto, em relação a essa Precisa, eu acho que não houve uma pessoa que tenha olhado para esse negócio e dito, aí tem, com a experiência que nós temos em cobrir escândalo. Aí tem, principalmente pelo histórico do Ricardo Barros e o caso sabido daquela compra dos remédios de alto custo que jamais chegaram no Ministério da Saúde para serem distribuídos na rede. Meninas, deixa eu colocar aqui, porque os ouvintes eles já estão participando e dentro desse assunto, né? Como a Bárbara está aqui, eu quero que ela também nos ajude. Bom, o primeiro ouvinte é o Donizete de Sumaré. Ele disse que o programa está muito bom e que quando ele ouviu a Zezé dizer que iria ler todas as mensagens, ele deixou ele muito feliz, porque ele disse que essa interação é muito importante. Então, ele dá parabéns para o programa. Mas em relação ao que nós estamos discutindo agora, o Cláudio Ramos de Sumaré, ele faz uma pergunta, né? Ele diz assim, por que cancelar um contrato de compra de vacina se não havia nada de irregular? Ou seja, ao mesmo tempo que ele faz essa pergunta, ele já responde, né? Porque ele já coloca em dúvida, se não tivesse nenhuma irregularidade, não teria sido cancelado, não é verdade? Sim. Sem dúvida.
Isso, inclusive, é colocado como um reconhecimento por parte do próprio governo que ali tinha a mãozinha de alguém. Foi suspenso inicialmente e, em seguida, foi cancelado. Então, essas duas decisões aí por parte do governo federal sustentaram a tese, na época, inclusive, que eles só cancelaram porque havia irregularidade, como o irmão do deputado Luiz Miranda colocou, né, para a CPI, para a Polícia Federal e para o próprio presidente da República, segundo o deputado Luiz Miranda. Então, era rolo atrás de rolo. E a questão é uma empresa inidônea que tinha amplo acesso no Ministério da Saúde, ao ponto de, mesmo com o caso de ter recebido e não ter entregue material, tinha a porta aberta para chegar lá e repetir o esquema. E forçando, inclusive, o Ministério a uma prática que nunca havia sido usada pelo Ministério, que é isso de pagar antecipadamente. Quer dizer, nunca em termos, porque esses medicamentos de alto custo foram pagos e o produto não estava lá. Então, repetindo um esquema que tinha dado certo. Só que dessa vez, a gente está falando de 1,6 bilhão. Um negócio, assim, estratosférico, meu Deus do céu. E acertar, assim, a vida de muita gente por muito tempo, porque pensa numa história dessa, ainda que o pagamento não fosse feito na integralidade, né? 10% disso são aí 160 milhões de reais. É uma brincadeira, né? A questão é saber quem abriu porta de novo para essa Precisa, quem abriu a porta? Foi aquele Roberto Dias, que era o funcionário e que teria sido, está lá no Ministério há um tempão, indicado por alguém e que foi demitido em seguida, aliás, que é outra prova de reconhecimento de culpa. Segundo muita gente, quando olha e vê essa demissão, também um reconhecimento de culpa do governo. Né? Então, é muita coisa, muita pergunta, sabe? Mas, assim, a pergunta principal para mim é qual a porta que está aberta, quem abriu a porta de novo para a Precisa? A gente tem que saber isso. Eu acho que foi o ex-secretário de Saúde ligado ao Ricardo Barros, que o Ricardo Barros nega. Eu acho que é o próprio Ricardo Barros. Eu acho que não tem dúvidas, assim, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Agora sim, Zezé, o que me deixa passada é a segurança que o Ricardo Barros tem de que essa CPI não vai dar em nada, que essa investigação não vai dar em nada, e que ele pôde ir com tanta arrogância no depoimento e sustentar que ele é super mega honesto. Não é assim, muita cara de pau? Ou ele é muito psicopata no sentido assim, de que ele tem tanta psicopatia que ele acha que não tem nenhum problema em tudo que ele fez. Eu acho que são as duas coisas. Às vezes eu tenho essa sensação. É um pouco de doença, né? Megalomania, aquela coisa. Eu tô acima da lei, eu tô acima de tudo. E a outra coisa é que geralmente CPI não dá em nada. Né? Porque a CPI, o que ela vai fazer? Vai encaminhar para o Ministério Público tomar as providências. A gente está falando de PGR. Hoje, a Folha traz uma matéria do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em que ele diz que sim, ele vai, se houver providências para serem tomadas, ele tomará, né, no caso do relatório da CPI. Mas eu duvido um pouco. E depois, a gente tem visto um Supremo que tem sido bastante leniente aí com corrupção. Então, eu acho que quem é corrupto hoje no Brasil, eu acho que se sente seguro, mesmo quando é exposto da forma que o Ricardo Barros está sendo.
É uma piada para ele. Vocês não acham? Não, Você postou, né? CPI interrompe o meu depoimento, anuncia que sou investigado e que não pretende mais me ouvir. Não suportam a verdade e usam táticas covardes de vazamento. Minha conduta parlamentar é exemplar. Nada encontrarão. Pois é. Ele sustentando essa história de que ele está acima de qualquer suspeita, né? Eu espero que, de fato... 21 empresas. Tendo alguma ligação com 21 empresas, gente. Isso é uma coisa que chama... Lembra uma vez que nós fizemos uma pesquisa de um funcionário público aí, para ver o número de empresas? O cara também tinha coisa de 100 empresas, ou negócios que tinha ligação. Sabe, cara, tudo bem quando você é um bilionário, quando você é dono de uma holding, né? Que aí eu acho que você deve ter 1000 empresas abertas no seu nome, não sei o quê. Mas o cara, quem é político... Né? O Ricardo Barros tem rádio, tem né? Mas, pô, cara, Nossa Senhora da Aparecida, é muita sensação de impunidade. Os caras se acham. Por isso que eu acho que esse caminho de quebrar de investigar as 21 empresas pode ser um caminho certeiro para você conseguir essas ligações, né? Eu acho que talvez esse seja o caminho. Eu fiquei assim, observando a Bárbara quando ela abriu o programa, que ela começou a falar da CPI, e havia até uma, não vou dizer emoção, mas assim, dizendo, olha, foi um dia de muitas estratégias, ou seja, de uma certa admiração de que houve um ganho na CPI, no sentido de que realmente deixou dessa história, como a Zezé colocou, de achar que vai ter uma confissão espontânea, ela não vai existir, e de você ter um pouco mais de trabalho, porque quando você pega documentos e você começa a investigar, significa que você vai ter trabalho. A gente que já fez muita matéria investigativa, eu me lembro que eu passava madrugadas analisando documentos, e dava muito mais trabalho do que uma matéria comum. Só que você consegue, de fato, trazer à tona aqueles meandros que estão escondidos. É esse papel que a gente espera, de fato, da CPI, de que ela possa se debruçar em cima de documentos, que possa achar esse caminho. Onde está a ligação? Porque quando a Zezé fala assim, como começou? Porque é essa ligação que nós precisamos, mas é uma ligação não só de ouvir falar, mas é uma ligação que tenha documentação comprovando o envolvimento de políticos e empresários num conluio para poder fraudar os cofres públicos. E são essas respostas que nós queremos. E talvez esse comportamento arrogante, mais uma vez falando, do próprio Ricardo, é que vai fazer com que os senadores, de fato, Zezé, decidam ir para cima dele para poder achar, de fato, o envolvimento para que ele possa ser realmente indiciado, se assim ficar comprovado que ele teve participação em todo esse rolo envolvendo aí esses negócios escusos em relação à CPI da vacina. Eu espero muito que seja investigado e que a coisa tenha prosseguimento depois, entendeu? E quem se aproveitou disso, de um momento desse, ou em qualquer momento, gente, roubar dinheiro público é o fim da picada, especialmente na pasta da saúde. Que pague por isso, que não haja por parte de ninguém leniência, sabe? De olhar os caras e ficar se pegando em firula para que o cara não pague pelo que ele fez. Que é isso hoje que eu sinto que rola, entendeu? E isso é uma coisa que, para mim, dá essa certeza para o Ricardo Barros para ele chegar na CPI e falar o que ele quer da forma que ele falou, com a certeza de que nada vai acontecer com ele. Como o próprio Renan Calheiros se comporta, como se ele não devesse nada para ninguém, sabe? Como se fosse a pessoa mais honesta do mundo. Isso é muito irritante. Eu não sei como vocês se sentem, mas às vezes, quando eu vejo, assim, tipo o Renan cantando de galo, cara, me dá um desânimo que eu paro de assistir. Porque eu falo, Nossa Senhora da Aparecida, né?
o cara deve, assim, só não tá, eu imagino, preso, e a gente fala isso aqui, a gente correndo o risco de ir pra cadeia, vocês sabem, né? Mas é porque encontrou aí uma justiça que não tem vontade de punir ele, sabe? E eu não sei exatamente por quê. Bom, menino, é isso. Bárbara, mais alguma coisa? Então amanhã não tem, né? Amanhã não tem. Só queria falar uma coisa rapidinho que me chamou muita atenção ontem. A gente fala muito do dinheiro, e claro que o dinheiro ele é gritante, a cor dos bilionários. Mas ontem, quando a senadora Simone Tebet apresentava e-mails que vão, que vêm, reuniões agendadas, chama tanta atenção que todo o empenho da logística do Ministério da Saúde ficou por meses empenhado com Precisa e com Davat. Não tinham funcionários olhando a Pfizer, não tinham funcionários se dedicando a outras vacinas. A gente ficou quase 4 meses com a equipe da Delog focada em Davat e Precisa. Eles não olharam outros contratos. Isso, ontem, quando a gente teve a dimensão da quantidade de e-mails que foram trocados, de reuniões agendadas, isso é muito assustador, porque agora a gente está atrasado na vacinação. Acho que aí a morte estava clara, que o governo estava priorizando outras coisas. O dinheiro chama atenção, mas isso ontem me deixou bem chocada, assim. Eu acho assim que, na verdade, demonstra que havia um interesse econômico de ganhar dinheiro com a vacinação. Porque quando você não analisa contratos de vacinas que estavam muito mais fáceis de você adquirir, de próprios laboratórios que são aí reconhecidos como o da Pfizer, né? Que não tinha, inclusive, nenhuma questão ideológica envolvida, porque da Coronavac a gente sabia que havia aquela guerra entre o governo federal e o governo de São Paulo, né? Em relação ao Butantan, aquela coisa toda. Então, o que a gente percebe é que não havia, primeiro, nenhuma preocupação com a população no sentido de imunizar para poder evitar mortes no nosso país. Segundo, havia um grupo, uma quadrilha que estava lá interessada em ganhar dinheiro e que viu a possibilidade de ganhar muito dinheiro com a vacina. E aí, Bárbara, quando você traz que em 4 meses eles ficaram só atrás desses 2 contratos, é porque o interesse econômico é que estava colocado, né, Zezé? Não sei se você concorda. Não tenho dúvida também, né? Por isso que é muito importante a gente saber quem eram as pessoas que falavam, só olha aqui. Era o Ricardo Barro? Quem destinava, né? Exato. Bom, gente, então agora a gente vai para o intervalo, vamos dar tchau para a Bárbara. Beijo, Bárbara. Beijo. Até amanhã. Meninas, até amanhã. Espero ter notícias importantes da CPI, que não seja blasé de novo. Tá bom, também torço. Beijo. E a gente agora vai para o intervalo, que a gente tem o nosso convidado, professor Luiz Bedovato, que vai falar conosco aí sobre essas questões de Afeganistão, e aí de uma perspectiva do interesse russo, chinês. Vamos que vamos, então, Rosmaria, a gente já volta. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Muita gente acha que dinheiro é um assunto muito complicado, mas não é. Complicado é crescer sem entender a importância de poupar, investir e sonhar. Pensando nisso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito.
Pelo corredor Dom Pedro, o motorista encontra boas condições, não perde tempo na rodovia Dom Pedro nos dois sentidos, apesar que tem pontos com obras, mas o motorista faz um bom caminho. São boas as condições no Anel Viário Magalhães Teixeira, também pela Zeferino Vaz. Invista no seu futuro, faça consórcio na Embracon, seu carro novo ou imóvel, com plano sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. Agora, notícias da hora com Juliana Caetano. Com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O calendário com as datas para vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos foi divulgado nesta quarta-feira no estado de São Paulo. A previsão é imunizar os maiores de 12 anos até meados de setembro. Para esses jovens, será aplicado exclusivamente o imunizante da Pfizer, a única vacina autorizada pela Anvisa para essa faixa etária. Ontem começaram a ser vacinados no estado pessoas de 16 a 17 anos com comorbidades ou deficiências, além de grávidas e puérperas. O grupo será imunizado até o dia 25 de agosto. A próxima faixa a receber a vacina é de 12 a 15 anos, também com comorbidades ou deficiências, além de grávidas e puérperas, a partir do dia 26. Na última fase, o público de 15 a 17 anos será vacinado a partir do dia 30 de agosto. Quem tem entre 12 e 14 anos recebe a imunização a partir de 6 de setembro. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, A rádio que tem opinião. você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Pessoal, e como eu havia prometido, está aqui com a gente o professor Luiz Vedovato, para a gente falar um pouco dessa história de Afeganistão e aí interesses de países vários em função da posição estratégica que esse país ocupa no mundo. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito bom dia a todas e todos. Uma felicidade estar aqui ao seu lado, Zezé, ao lado da Rose, para conversar com os ouvintes e também aqueles que estão nos assistindo sobre esse tema tão delicado e tão importante. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, professor, o mundo, assim, parou no fim de semana para assistir aquela loucura que foi a tomada de poder pelo Talibã lá no Afeganistão. O presidente fugindo, o exército depondo armas e o pessoal chegando assim e um tanto de afegãos se mandando, morrendo porque se penduraram em trem de pouso de avião que estava lá, assim, uma coisa que acho que vai ficar na memória de todo mundo que viu isso. Para mim, isso vai ser sempre igual aquela história quando teve a ocupação lá na Rocinha, dos traficantes correndo tudo com as armas. Aquela é uma imagem que eu não esqueço também. Conta para a gente um pouco, professor, quem é o Afeganistão? Bom, essas imagens, elas vão certamente acompanhar todos que viram. Eu me lembro de vários fatos marcantes, né, da nossa história, transformadas em imagens, e essa imagem de pessoas caindo do avião, tentando desesperadamente sair de onde estavam, me fez lembrar muito aquela imagem de pessoas se jogando do World Trade Center em 2001. Então a gente tem, em 2001, aquele fato trágico, né, aquele fato extremamente triste, que levou à morte de inúmeras pessoas, e agora, depois de 20 anos, uma decorrência daquele fato, novamente, pessoas no ar se jogando, pessoas, enfim, tentando uma saída que as tire daquela situação de desespero que elas estão vivendo. E o Afeganistão, e o seu ponto é central, o Afeganistão há muito tempo passa por sérios desafios, né? Se a gente pensar que a personagem de um livro que todos nós conhecemos, que todos nós lemos, os livros do Arthur Conan Doyle, o assistente do Sherlock Holmes, o Dr. Watson, tinha um ferimento que ele carregava que era da guerra do Afeganistão.
Isso, então, lá no século XIX. Então, se a gente imaginar, né, o caminho que o Afeganistão tem de lutas e de embates, a gente percebe que isso não é de hoje. Passa pelo Império Britânico, passa pelos movimentos que envolvem interesses da Guerra Fria, vão levar em consideração lutas internas de califas, reis, de pessoas que querem tomar o poder, até golpes militares na década de 70, que auxiliaram a chegada dos soviéticos e depois a invasão dos soviéticos, o contraponto, né, na época em que os soviéticos estavam por lá, de 79 a 89, a presença da CIA, que treinou grupos para combater os soviéticos, e, enfim, depois o Talibã, na década de 90, e em seguida a invasão norte-americana, por conta do Talibã acolher a Al-Qaeda naquele período, mesmo que curto, mas bastante desastroso, em que o Talibã esteve no poder. Então, a gente consegue perceber que a saída da violência, ela é sempre uma saída que gera violência, né? E talvez a gente tivesse que refletir daqui para frente em como fazer que o direito volte a ser o centro das decisões, né? Aplicar o direito agora e chamar o direito internacional, chamar as organizações internacionais, não funciona porque a gente não treinou, entre aspas, né? A gente não viveu ou não dialogou com esse ramo até agora. Mas se a gente fosse dar um panorama geral inicial, para não me estender muito, eu diria esse cenário do Afeganistão que é complicado. Agora, professor, pela essa fala tua, né, o que a gente percebe é que o Afeganistão, ele sempre esteve, entre aspas, invadidos por outras culturas, por outros interesses, e a questão nacional ali do próprio povo nunca se conseguiu se emergir. Então, e o próprio Talibã, ele vem ali, ele é uma raiz ali do país, mas é uma coisa violenta, do ódio, que impõe, que massacra aquilo que não pensa diferente, ou aquele que não pensa diferente. É possível, dentro dessa colcha de retalhos que é o Afeganistão hoje, conseguir com que os direitos humanos eles consigam de fato serem levados em conta, porque a impressão que eu tenho é que hoje há um sério risco, porque o próprio povo talibã, o próprio povo afegão está querendo sair do país porque sabe que já está vindo aí um braço muito mais punitivo e assassino mesmo, né, ao próprio povo. Rose, sua colocação é fundamental, né? Porque aplicar direitos humanos e fazer as estruturas de direitos humanos serem aplicadas não é da noite para o dia. Aplicar direitos humanos é como correr uma maratona. Para conseguir correr a maratona, a gente tem que treinar por muito tempo, tem que ter um projeto de treinamento, tem que ter um envolvimento e não pode adiar, né? Não pode dizer amanhã eu vou pensar em direitos humanos, depois de amanhã eu vou pensar em direitos humanos. E não é só lá. Em todos os lugares. Isso significa que nós precisamos, nos mínimos detalhes, nos preocupar com essa questão. Se um ataque, se uma escolha de relações econômicas por questões estratégicas deixar de lado os direitos humanos, isso vai significar que a gente tem lá, né, fazendo um paralelo bem simplório, a gente tem uma matrícula numa academia para fazer exercícios, mas a gente diz, não, hoje eu não vou amanhã. Aí amanhã, não, hoje eu não vou. Quando chegar o dia da maratona, a gente não vai conseguir correr a maratona. Então, nos detalhes. Isso significa essencialmente que questões ambientais precisam ser consideradas, questões de direitos humanos precisam ser consideradas em todos os lugares para fortalecer esses organismos. Certamente agora, se eu estivesse no Afeganistão, eu também estaria com a mesma preocupação, porque eu sei que ninguém se preparou para correr essa maratona nesse momento. Então, ninguém tem condições de garantir a essas pessoas que os direitos humanos vão ser aplicados. Mesmo porque a transparência agora vai ser bastante complicada, como talvez tenha sido em outros momentos em que o Talibã assumiu o poder. Então, a gente sabe que essa é a dificuldade, mas a gente sabe que existe essa saída não é, infelizmente, para resolver agora. A gente tem que pensar como resolver essa situação agora
e como pensar numa saída duradoura para o futuro. Como resolver a situação agora talvez envolva uma atuação global para pensar em relações com esse novo governo. O Talibã, eu já passo para você, Zezé, fazer a pergunta, que eu vi que você já se preparou para fazer uma pergunta. Mas eu só quero aproveitar essa história dos direitos humanos do Talibã. O Talibã, na última semana, ele deu algumas demonstrações que para mim são mais marqueteiras do que de essência ou de mudança de ideologia, de que ele está um Talibã, vamos assim dizer, menos discriminatório, menos racista. Por exemplo, quando um dos líderes decidiu dar uma entrevista para uma mulher numa televisão lá do país, que era uma coisa impensável em alguns anos. No entanto, o que a gente tem lido é que em Cabul você pode até ter tido um avanço, mas que nas zonas rurais as mulheres ainda, 90% das mulheres não têm acesso à escola, então a situação ela é bem dramática. O senhor acha que esse Talibã que veio para a televisão e que está tentando mostrar que ele está um pouco mais, que ele mudou, é verdadeiro ou o senhor também acha que é só marketing? Bom, particularmente eu acho que é só marketing também, porque talvez se eu estivesse, né, numa reunião de preparação, né, dessa transição do lado do Talibã, eu teria apontado, nas primeiras entrevistas a gente tem que ser light. E não sei o que vai acontecer depois, mas o fato aqui, talvez que a gente precisasse apontar como importante, é que em 2020, quando os Estados Unidos estavam lá e estavam fazendo a estruturação do país, ou diziam que estavam, o governo norte-americano resolveu fazer um acordo com o Talibã. Isso enfraquece qualquer vontade que um governo formal, instalado, pudesse ter para se sustentar. Se o país que nos invadiu vai fazer um acordo com o Talibã, ele está reconhecendo o poder daquele grupo. E reconhecer o poder daquele grupo talvez indique que ele saiba o que está acontecendo nesses lugares que você indicou, nas periferias do país, naqueles povoados em que o cenário não é tão transparente para o mundo como é, por exemplo, Cabul, Islamabad e outras regiões. Mas eu concordo plenamente com você. Os discursos atuais podem ser vistos como discursos que a gente vê em vários governos naquele momento de transição. Não, nós vamos respeitar as normas. E, na verdade, lá na frente a gente vai ver que o cenário é bem complicado. Bom, professor, o Afeganistão é ainda um país tribal, né? Tirando esses grandes centros, são ali tribos, de onde emana o poder dos talibãs. E como é possível, assim, na verdade, não é como é possível, mas como que ele se sustenta? Quer dizer, quando você tem um governo com esse tipo de postura que, ao nosso ver, é completamente arbitrária, né? Como que se sustenta? Porque você tem que ter uma simpatia popular, você tem que ter alguém te dando esse poder. O poder, ainda que não seja na democracia, emana do povo, a não ser que você tenha arma, esteja armado até os dentes. Mas o exército afegão estava armado até os dentes e se mandou. O que acontece? Zé, sua pergunta é também essencial. Bom, primeiro ponto, né? Toda vez que a gente vê um movimento de tomada de poder por grupos iliberais, contrários à democracia, o alvo principal é a imprensa. Daí a importância do papel de vocês na atuação cotidiana para aquela preparação da maratona que a gente disse lá na frente, né? Não ter imprensa livre, não temos direito. Então, talvez, primeiro passo, a gente tem dois pontos aqui. Primeiro ponto o discurso deles agora é tentar saber o que eles vão fazer para o futuro. Como eles chegaram até aqui, a gente tem algumas pistas. Bom, nesse período, nós tivemos ao menos 2 mortes de afegãos por dia no Afeganistão nesse período todo. Então a gente pode imaginar que a simpatia do povo por essa presença estrangeira não era completa.
porque afinal de contas, muitas pessoas morreram dentro do Afeganistão. A gente também não deve descartar que existe toda uma relação com religiões e existem interpretações da religião muçulmana que são interpretações radicais, como existem interpretações radicais de todas as outras religiões, às vezes com maior ou com menor poder. A gente vê agora, por exemplo, existem determinados grupos seguidores de religiões nos Estados Unidos que apenas 1% se vacinou, porque, né, o líder religioso prega não haver vacinação. Então, a depender daquele cenário, a sustentação se dá por esse motivo. Mas a gente não deve descartar que a gente está num momento de transição de poder, né, como acontece no começo do século XX, a Europa sai do poder para os Estados Unidos ganharem espaço, e a gente tem muitos desses governos que não são governos democráticos, que não têm transparência nos investimentos que fazem, para onde vão os recursos, para onde eles destinam as suas armas. Então é importante lembrar que a força econômica de países que exportam petróleo é muito grande e não há prestação de contas com relação ao dinheiro que esses países fazem. Então a gente pode imaginar que uma parte desses recursos que o Talibã conseguiu tenha vindo desses países. Além disso, a gente tem que se lembrar que todos os que foram treinados para serem, né, o exército afegão, talvez eles não vissem nos Estados Unidos a melhor saída. Talvez eles também convivessem lá no bairro em que eles vivem, na cidade em que eles vivem, com toda uma construção de narrativa diferente daquela que os americanos imaginavam que estava sendo passada. Há notícias até de que generais do exército afegão diziam que tinham lá 1.000 homens sob seu comando e não tinham 10. E aí recebiam o dinheiro dos Estados Unidos para pagar o salário desses soldados e ficavam com esse dinheiro. Então existe também toda uma preocupação de como os Estados Unidos acompanharam essa transição, o que nos indica que talvez a resposta violenta norte-americana lá atrás, em 2001, pudesse ter sido outra, para a gente treinar a saída dos direitos. É lógico, foi essa, e a gente entende que um país atacado no seu coração, um país preocupado em dar uma resposta internacional, a gente entende isso. Mas a gente deve também saber que as consequências vão ser sempre dolorosas. E como que o senhor vê agora, os Estados Unidos saem muito enfraquecido, né, de toda essa decisão? Acho que isso vai impactar, inclusive, a reeleição do Biden daqui em 2022. Foi uma questão trágica para os Estados Unidos. E a Rússia e a China são dois países aí que rivalizam com os Estados Unidos nessa geopolítica mundial. Quais são os interesses desses dois países em relação ao Afeganistão e também como eles vão se posicionar para poder tirar mais vantagens ainda em relação aos Estados Unidos? Outro ponto essencial, né? China e Rússia têm um objetivo, sim, de rivalizar com os Estados Unidos constantemente e, eventualmente, até no futuro suplantar o poder norte-americano. Talvez a gente não consiga identificar a possibilidade disso acontecer com a Rússia, mas certamente a China tem já condições econômicas e força para fazer essa transição. E demonstrar a fraqueza do seu suposto rival é um papel relevante. A aposta norte-americana nessa transição era de que o governo do Afeganistão ia durar 6 meses. Se ele durasse 6 meses, os norte-americanos diriam: a gente fez tudo que podia fazer, deixou lá um governo funcionando, saiu e ele durou 6 meses. Do jeito que saiu, o cenário vai ser negativo para o atual governo. Por mais que o acordo com o Talibã, que fortalece esse grupo, tenha sido feito no governo anterior, a execução da retirada foi feita nesse. Então, certamente vai respingar. Vale lembrar, né? A gente tem eleições, não são eleições de meio de mandato, midterms gerais nos Estados Unidos, que vão ser em 2022, mas em 2 de novembro desse ano, ou 3 de novembro, é a primeira terça-feira de novembro, né? Nós vamos ter
eleições em algumas localidades nos Estados Unidos. Então, muitos dizem que a antecipação da saída, essa saída atabalhoada, sem realmente pensar muito, era para que o governo ganhasse pontos nas eleições. Me parece que isso não vai ser alcançado. Me parece que os respingos serão muito grandes. E o que nos preocupa desse contexto todo é como que a gente vai fazer para discutir prestação de contas, transparência e todos os elementos que a gente viu serem construídos nos últimos anos, em que a gente tinha, né, liberdade de imprensa e democracia como nortes, para esses novos poderes, novas potências que estão aparecendo. Então esse é o nosso desafio, porque a gente não consegue negar que existem problemas de liberdade de imprensa na Rússia e existem problemas de liberdade de imprensa na China. Então, acho que esse é o nosso grande desafio. Bom, professor, a gente viu as pessoas desesperadas para saírem de lá. Esse desespero, essas pessoas desesperadas, elas queriam sair porque elas não querem ficar sob o manto do Talibã, ou porque, de alguma forma, elas já estavam condenadas ali. Porque o que eu li é que, a partir do momento que o Talibã tomou o poder, muita gente ali já estava condenada em função das ligações que tiveram aí com os Estados Unidos. E ligações do tipo, trabalhavam, eram intérpretes. Como é que o senhor viu isso e qual é esse contingente? Bom, há muitas pessoas, casa de milhares de pessoas, que tinham relações próximas com os Estados Unidos, especialmente tradutores. Tradutores que hoje estão se escondendo, não deixando seu nome disponível. Ontem, os caminhos para o aeroporto de Cabul estavam controlados pelo Talibã, então essas pessoas, mesmo havendo um sinal de que poderiam ser recebidas no Reino Unido, nos Estados Unidos, elas não conseguiam chegar no aeroporto. Então, sim, existe um sério problema. Uma das declarações do porta-voz do Talibã foi que, se eles pedirem desculpas, tudo bem, não vai haver nenhuma consequência para eles. Mas há aqui uma dinâmica importante da gente lembrar. Uma coisa é chegar ao poder um grupo que tem um discurso, nesse momento, vamos chamar desse discurso light, como bem vocês colocaram. E outra coisa é saber o que vai acontecer nas periferias, nos rincões desse país, com aqueles indivíduos que se acham representantes do Talibã. O que ele vai fazer com uma arma na mão? Né? Aquele guarda do quarteirão, como a gente costumava chamar na época da ditadura aqui. Você sabe que isso me faz, assim, Zezé, eu já passo para você, isso me faz lembrar, professor, da época do nazismo e do Hitler, né? Porque você tinha os soldados que estavam perseguindo os alemães judeus, né? Mas você tinha os vizinhos que não eram soldados, não eram oficiais, mas também tomaram para si esse papel de defensores dessa ordem social e acabavam delatando os seus vizinhos, às vezes por interesses econômicos, outros por uma questão ideológica, porque acreditavam nesse projeto. E isso, Zezé, me dá medo, porque você imagina lá no Afeganistão, como o senhor colocou, professor, você ter o guarda lá do quarteirão achando que ele pode matar a gente e torturar as pessoas. Então, mas eu acho que do nazismo a coisa, eu acho que não era assim, ele não tinha autoridade. Que, por exemplo, você viu com o Exército Vermelho na China e no Camboja. Que aí sim as pessoas eram autorizadas pelo governo a entrar na sua casa, te matar, pegar tudo que era seu. Não era isso, professor? Eu não sou um estudioso do nazismo, mas os relatos que a gente tem do nazismo é que são relatos de terror, de horror. Se a gente pegar as famílias judias que enfrentaram essa situação, a noite dos punhais, noite dos cristais, né? Um cenário de terror gigantesco do nazismo. E aqui, bom, a gente construiu um mundo
a partir de 48, com base na Declaração Universal de Direitos Humanos. Isso, se eu puder só retroceder um segundinho, claro. Lá em 1895, quando a gente teve o julgamento do Alfred Dreyfus, um judeu que foi condenado sem provas pelo judiciário francês, nós vimos nascer dois movimentos. Um movimento contra judeu para justificar a condenação do Dreyfus e um movimento pelos direitos humanos, que era a Liga dos Direitos do Homem. Essa liga foi derrotada. Ela só volta, né, ela só surge depois da Segunda Guerra Mundial com a Declaração Universal de Direitos Humanos. E a gente faz nascer um mundo que tem, no argumento do direito, um caminho. Isso foi tão bem sucedido que o século XXI é o primeiro século, desde o século XI, que não tem uma guerra de proporções mundiais nos 20 primeiros anos do século. Então, a construção que a gente fez a partir de 48 é fundamental. No entanto, a partir de 2001, nós passamos a usar a desculpa de que os direitos humanos atrapalham a segurança, a economia e vários outros temas para justificar ações violentas. Então, a gente saúda, né, o crescimento econômico chinês sem falar dos danos ambientais. A gente saúda o fortalecimento russo sem falar da perseguição aos jornalistas na Rússia. A gente saúda o que está acontecendo na Hungria sem perceber a perseguição aos grupos LGBTQI+. Então, o treinamento nosso ficou para depois. E agora a gente tem que correr uma maratona e a gente não vai conseguir. Para conseguir superar isso, a gente tem que voltar para a academia. E voltar para a academia significa pensar nos direitos humanos como o centro das decisões. Vai ser mais difícil crescer economicamente? Vai. Vai ser mais difícil ter espaços para tomada de decisões rápidas? Vai. Mas as decisões serão respeitadoras de direitos, as decisões não vão expor a violências do tamanho que a gente tem exposto esses grupos em governos iliberais. Então, a gente tem uma organização das Nações Unidas e grande parte dos países é membro, né? Mas por que temos também um contingente grande de países que, mesmo sendo da ONU, são países que não seguem essas regras? E aí a gente vai chegar ali pelo lado do Oriente Médio e tudo mais. Por quê? Como é possível? Bom, tudo é escolha e tudo é construção, né? O orçamento da ONU hoje, esse ano, é de 3 bilhões de dólares. O orçamento da cidade de Nova York é de 100 bilhões de dólares. Então a gente já percebe que existem limitações de recursos bastante grandes. Outra coisa importante, dos últimos anos, quando a gente vai se distanciando da Segunda Guerra Mundial e a gente vai se esquecendo dos horrores que o mundo viveu na Segunda Guerra Mundial, com o fascismo e com o nazismo, os discursos políticos, e a gente consegue encontrar esses discursos políticos aqui dentro no Brasil também, são contra o direito internacional. Chamam as ações internacionais de globalismo, de intervenção na soberania, de ataques à cultura local, à religião do país, à tradição, à família. Isso é muito comum, esse discurso é muito presente nos nossos debates. Isso tudo enfraquece. Então, como que eu, Brasil, que ataco a ONU, vou exigir que um país como a Arábia Saudita ou o Afeganistão cumpram essas normas? Então, a ONU, ela é fruto dos pactos que esses países todos fazem. Então, a ONU somos nós. Se a ONU somos nós, talvez nós tenhamos que mudar as nossas decisões para fortalecer essa organização internacional. O fortalecimento dessa organização internacional nos traz um papel essencial, que é a prestação de contas do país. Questões ambientais. País, você protegeu o meio ambiente? Aqui eu estou dizendo que governos de esquerda ou de direita têm problemas com a questão ambiental frente à ONU. País X, você protegeu o direito das mulheres? País Y, você protegeu o direito LGBTQI+. Enquanto a gente aceitar usar o argumento de que esses organismos de prestação de contas internacionais
são ataques à soberania nacional, a gente não vai conseguir dar o próximo passo. E a gente vai ver de novo uma Segunda Guerra Mundial, um desastre, como a gente viu lá em 39 a 45. Virgem, Deus me livre. Bom, olha, eu vou fazer só mais uma pergunta, Rose, e aí você fica à vontade, tá? Eu vou voltar para o Afeganistão. Quem é o Afeganistão na ordem econômica mundial? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco da heroína, né? É um país muito pobre, né, professor? Aí eu lembro do Haiti, eu falo, meu Deus, os lugares pobres, assim, são... Tudo é difícil em todos os sentidos, né? Zezé, você tem toda a razão. É um cenário de vulnerabilidade muito grande. Um cenário de vulnerabilidade que permite que as pessoas se amarrem ou se abracem a qualquer discurso que possa dizer, venha comigo que você vai se salvar. Ter comida. Exato. Então, esse discurso, venha, eu vou te salvar, ele pode levar a um caos imenso, a violências de minorias, porque ele vai ter por trás alguma identificação de quem é o culpado para aquela situação. Ou é o invasor estrangeiro, ou é a ideologia do outro lado, ou é a religião do outro lado. Isso só gera violência. A gente precisa, né, nesse cenário da ONU, não só pensar os direitos humanos, mas o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, ODS 2030, é a erradicação da pobreza. Então, esse passo de como a gente vai erradicar a pobreza é fundamental. Como a gente vai fazer para ter investimentos que permitam que um país como o Afeganistão não sobreviva do ópio, não sobreviva da heroína. Eu me lembro do professor Rafael Pardo, lá na década de 90, escrevendo um texto sobre a economia colombiana. E ele disse, olha, a gente produz cocaína aqui na Colômbia porque é o único produto que a gente consegue colocar na economia norte-americana. Eu não consigo produzir aqui um chinelo e vender para os Estados Unidos, mas se eu produzir cocaína, eu vendo para os Estados Unidos. Então, a gente precisa pensar em como, né, sustentar e fortalecer alternativas de produção e de dignidade para essas pessoas. E aí é um papel que não se faz isoladamente, né? O mundo venceu vários dilemas, a humanidade superou vários dilemas, nunca a partir da ação individual de um país. Nós vencemos a Primeira e a Segunda Guerra em conjunto. Desculpa, Rose. Agora, professor, então, em cima dessa construção coletiva, para que a gente possa erradicar a pobreza, eu fico pensando no Afeganistão e também nessa onda de migração que nós estamos vivendo e também a onda de xenofobia que já vem como uma defesa dos próprios países. O senhor acha que o mundo está preparado para discutir, botar na mesa essa discussão e conseguir ajudar esses países? Porque a gente fala de imagens, né? A Zezé falou da história daqueles pontinhos, eu chamo de pontinhos, né? Daquelas pessoas caindo do trem de pouso. O senhor falou da história do Trade Center, quando as pessoas pularam. E eu quero lembrar aqui de uma outra imagem que nos chocou, que foi daquele bebê na praia, lembra? Para todo mundo aqui tem uma imagem simbólica da tragédia humana que nós estamos vivendo nessa modernidade, nesse atual mundo que nós estamos vivendo. O senhor acha que os países estão preparados para enfrentar esse dilema nessa questão do combate à pobreza e outras tantas questões que têm nos assustado? Às vezes ela sempre fala, estou tão desanimada. Ela fala, Rose, eu estou tão desanimada com a humanidade, será que nós vamos ter que começar tudo de novo, né? É uma coisa assim que a gente dá risada para não chorar, não é verdade? Mas assim, o senhor como um estudioso, né, da ciência política, das ciências sociais, como que o senhor acha que a gente pegar essa questão da imigração, tudo, qual que é a saída, ou se o seu mundo está preparado? Bom, a migração é o meu tema, um dos meus temas de pesquisa, e nós tivemos no ano passado 28 pedidos de afegãos deferidos aqui no Brasil para refúgio. E ontem a gente teve uma determinação do CONARE, o Conselho Nacional de Refugiados aqui no Brasil, Comitê Nacional de Refugiados no Brasil, autorizando a vinda dos afegãos, a entrada como refugiados, se eles chegarem a pedir o refúgio.
Então, o fluxo de refugiados afegãos deve, e a gente espera que eles consigam chegar, porque, enfim, eles estão passando por um cenário complicado por lá. Mas a sua pergunta central não é essa. A sua pergunta central é: será que o mundo está preparado? Bom, né, eu imagino que ele precisa se preparar. Ele precisa abraçar essa causa, porque senão nós não vamos sair de onde a gente está. Eu, particularmente, sou um esperançoso. Por mais que às vezes a gente acorde com aquela sensação de, puxa vida, que será que isso está acontecendo de novo? Mas, de fato, talvez a gente tenha que discutir alguns pontos. O primeiro ponto é a tributação. A gente precisa pensar numa tributação que seja justa e que aconteça em todos os países. Eu não posso imaginar, né, uma empresa que consegue, por exemplo, fabricar num país sem pagar nenhum tributo e, ao mesmo tempo, você vê que o fluxo de pessoas daquele país é muito grande. Por quê? O capital circula e as pessoas não. Então, talvez a gente tenha que pensar numa tributação justa para todos os países. É uma pauta da OCDE, é uma pauta da Organização Mundial do Comércio, e, certamente, para enfrentar a pobreza e essa discrepância, a gente precisa pensar numa tributação justa. Porque se a gente não tiver tributação justa, a gente vai ter efetivamente corrupção nos países. Porque a empresa vai dizer: eu te pago aqui algum valor para esse governo e você me diz que eu tenho isenção completa de tributos. Eu não estou dizendo qualquer empresa, estou dizendo que, enfim, isso pode acontecer, tá? Mas, de fato, esse é um elemento importante. O segundo elemento é ambiental. Se a gente não tiver uma regulação ambiental global, a gente vai sair com problemas maiores no futuro. Então, se a gente enfrentar esses dois problemas primeiro, a gente vai ter condições de superar esses desafios. Talvez o principal, né, obstáculo para discutir esses desafios agora seja o discurso político interno. Porque para ganhar uma eleição, você acaba inventando qualquer discurso político. E aí talvez a gente tenha que discutir qual discurso político seria aceitável numa eleição, né? E para isso o caminho talvez seja mais longo. Então, professor, nossa, que bate-papo gostoso. Aprendi muito. Quero agradecer ao senhor. Eu que agradeço, eu que aprendi. Imagina. Eu sempre aprendo com vocês. Você sabe, professor, que enquanto a gente vai entrevistando, a gente vai fofocando no WhatsApp, né? Aí eu já mandei assim no grupo, né? Ele é 10, ele é ótimo, né? Aí o nosso produtor falou assim: ele também gostei muito, mas a gente precisa ir pro intervalo. Mas a gente, o intervalo, que espere. Mas que espere, porque estava muito boa a conversa. Bom, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui conosco e desejar um bom fim de semana para o senhor. Já é quase sexta. Para mim já é quase sexta. Terminando aqui já vai ser sexta. Obrigada, viu, professor? Muito obrigado pela oportunidade, Rose, Zezé. Uma honra estar aqui. Um abraço a todos. Um abraço. Bom, gente, e nós vamos, o Lucas está aloprado. Luquinha, vamos lá, filho. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Neste sábado, o Guarani vai até Salvador enfrentar o Vitória às 16h30 no Estádio Barradão. E no domingo, a Ponte Preta enfrenta o Brusque às 20h30 no Estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 20ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Trânsito. Davi Vicente, com boas condições, motorista não perde tempo no acesso a Barão de Itapura, faz um bom caminho pela Barão até a chegada à Lagoa do Tacoral. Carolina Florense não apresenta dificuldades. Quem ama tranquilidade escolhe produtos da Tigre, que garantem confiança e qualidade na hora de construir ou reformar. Por isso, há 80 anos, quem ama tranquilidade, ama Tigre. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E países ainda estão correndo para evacuar seus cidadãos do Afeganistão e potencialmente acomodar um influxo de refugiados afegãos que fogem do domínio do Talibã. As transportadoras aéreas dos Estados Unidos, Paquistão e outros países ajudaram a transportar centenas de pessoas para a segurança. Afegãos desesperados e suas famílias ainda estão lotando o aeroporto da capital Cabul e 12 pessoas foram mortas no caos após a queda da cidade para o Talibã. Impulsionando o desespero está o medo de como será a vida sob o regime renovado do Talibã. Embora o Talibã tenha tentado apresentar uma imagem mais progressista e contida do que antes, o grupo reprimiu milhões durante seu governo de 1996 a 2001 e punições violentas eram comuns. Enquanto isso, as decisões do presidente Joe Biden em relação à caótica retirada das tropas dos Estados Unidos no Afeganistão estão sob crescente críticas. E as taxas de hospitalização da Covid-19 aqui nos Estados Unidos atingiram níveis recordes para todas as faixas etárias, com menos de 50 anos. Os grupos mais afetados são pessoas de 30 a 39 anos e crianças menores de 18 anos. As hospitalizações para ambos os grupos estão 30% acima do pico anterior, de acordo com os dados da CDC. No geral, os números de hospitalizações estão subindo, mas ainda estão abaixo dos piores momentos da pandemia aqui no país em janeiro. No entanto, a esse ritmo, os especialistas prevêem que poderemos superar até mesmo essas estatísticas sombrias em um mês. A administração Biden anunciou, inclusive, que as vacinas de reforço da Covid-19 serão oferecidas aos americanos elegíveis a partir do dia 20 de setembro, sujeitas à autorização do FDA. Embora essas injeções se apliquem às vacinas Moderna e Pfizer, o cirurgião-geral dos Estados Unidos diz que aqueles que receberam a vacina de dose única da Johnson & Johnson provavelmente também precisarão de outra dose. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder. Olha, agora nós vamos às participações, porque a gente não quer sair de mentirosa nessas conversas. É verdade. De tratante. Com a gente aqui é fio do bigode. Né, Rô? Vamos lá. Sim, bom, vamos lá. O Odair, da Vila Industrial, né, Odair de Oliveira, ele diz o seguinte, que nós estamos num governo de tantas mentiras como nunca se viu na história deste país. Chega logo 2022. E é verdade, né? Tanto que hoje, acho que foi o Globo que trouxe uma matéria mostrando que os sites bolsonaristas apagaram várias participações deles e comentários de notícias fake news em relação às urnas eletrônicas e outras histórias por conta de toda essa... Por que eles fizeram isso? Porque o TSE decidiu pedir a que as redes sociais não recebam dinheiro por conta
daquilo que eles colocam lá. Porque quando você tem muitos acessos num determinado aplicativo ou numa rede social, você recebe dinheiro com isso, né? E essas redes estavam ganhando dinheiro. Aí o que o TSE colocou? Não vamos mais monetizar, pediu para acabar com essa monetização, justamente para poder tirar esse braço financeiro. Vai continuar existindo os canais, né? Mas não vai poder mais monetizar quando tiver algum conteúdo político, né, Zezé? Foi isso, né? Então, isso daí é um pouco problemático, né? Uhum. Porque tem muita gente que tem aí canais que tratam de política, que são fanáticos, mas que não espalham fake news, né? Mas, enfim, é por causa disso. O TSE deu uma decisão, o ministro Salomão, determinando que não sejam mais remunerados, porque aqueles canais, eles geralmente veiculam propaganda e, de acordo com o número de acesso, as redes sociais pagam isso daí, quer sufocar as fake news pela grana, parando de pagar a grana. É isso. Bom, enfim, né? Bom, vamos lá. Muita mentira em tudo quanto é nível. Assim, gente, não que mentira na política, Rose, não existisse. Uhum. Por exemplo, eu lembro de uma história, querem acabar com o SUS, quando foi um projeto que não chegou a ser mandado, mas que previa colocar OSs para administrarem os centros de saúde e coisa e tal, né? E aí o governo remuneraria essas OS. Não estou discutindo se é bom ou se é ruim. Aí alguém falou, esse é o primeiro passo para acabar com o SUS. E daí já foi o negócio, por que querem acabar com o SUS? Porque vão acabar com o SUS, já tem projeto, sabe? Sendo que aquilo ali era mentira, que havia um projeto para acabar com o SUS. Então, mentira, distorção, é uma coisa que sempre teve. Mas o nível das mentiras que a gente vê agora, a quantidade de mentiras, aliás, a sensação que eu tenho, Rose, não sei você, mas é de que tem muito mais mentira do que verdade. Sim, eu acho que tem mais mentira do que verdade, concordo com você. Bom, o Tange Negrão, ele nos dá bom dia, né? Ele diz que o Bolsonaro e a família têm histórico de rachadinhas e tentaram fazer a rachadinha nas vacinas, mas que aí a história foi descoberta e ele jogou para os outros, como sempre faz. Aí o Tange está falando em cima daquele papo que nós abrimos o programa falando da estratégia dos governistas em colocar toda essa história da corrupção, né, desse contrato estranho, no colo da Precisa. É realmente isso, né? O Renato vai nos surpreender se for o Bolsonaro que estava ganhando dinheiro com a Covaxin. Eu não acho que seja ele, tá? Não acho. Histórico de rachadinha, ou se tem ele e a família inteira. Mas eu acho que a gente que já está no poder há muito tempo, mamando, sabe? Quem é forte no Congresso e que por causa dos votos que consegue pro Executivo, assim, geralmente tem postos influentes e é dado poderes nas pastas. Eu acho que vai por aí o negócio. Mas nada, a gente não pode dizer nada, né? Porque, de repente, a gente é sempre surpreendido. Mas eu vi também ontem que o Milton Leite, líder, eu acho que é líder do governo na Câmara de São Paulo, também está sendo processado pelo esquema de rachadinha. Essa é uma prática, gente, doente, né? De meter a mão do que não é seu, mas que vai em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é legislativo. É absurdo isso, mas é isso que acontece. E lembrando, inclusive, que aqui em Campinas, o Tenente Santini, uma vez no próprio Bastidores do Poder, né, no nosso programa, ele falou que na Câmara de Campinas havia a prática de rachadinha. Ele não comprovou, não trouxe nomes, mas que trouxe um grande debate na época, né? Sim, e nós tivemos até processar ele. Isso, E nós tivemos aqui o ex-vereador Peterson Prado, e que também foi ex-deputado estadual, que acabou indo para a justiça, acabou o caso dele indo para a justiça, porque uma ex-funcionária denunciou ele com essa prática de rachadinha, né, Zezé? Ele foi condenado. Foi condenado. Olha, o Renato Bugrino
Ele diz assim, que apesar do momento só se falar de pandemia, seria interessante fazer uma pauta com o prefeito sobre o ridículo fechamento, há vários anos, do Extra na saída para Jaguariúna. Se o problema é a Renovia, resolvam. Quantos empregos perdidos? Ele falou que fez essa pergunta há 3 meses e que eu, a Rose, tinha falado que o grupo Açaí iria reabrir. Isso está valendo porque até agora nada. E ele mandou um abraço para a gente. Bom, Renato, está valendo. O que está correndo o processo na Secretaria de Planejamento, estavam só esperando o MP autorizar, porque vai ter contrapartida, né? Mas eu vou dar uma outra checada, Zezé, para poder... Quando, né, Rose? Até quando você vai ter uma resposta assim, quando vai reabrir. Mas eu vou ver isso hoje e eu te dou uma resposta amanhã ou na segunda-feira, assim que a prefeitura me mandar. Bom, o Roberto, Zezé, está dizendo, meninas, comentem essa decisão absurda do Dória de trazer o Rodrigo Maia para ser secretário de São Paulo. Comente, Zezé. Eu estava com medo aqui de não dar tempo, ainda bem que uma pergunta foi nisso. Eu estava olhando o relógio e falei, não vai dar para falar do Dória. Gente, é eleição. Todo mundo coloca que o Maia tem uma boa penetração em outros estados, um bom diálogo com outros governadores e que talvez ele possa ser um cara que vai pavimentar o caminho do Dória aí para ser um candidato mais forte das eleições. Assim, eu fico triste, Rose, porque eu acho que o papel dele vai ser político, só político. E nós aqui do estado de São Paulo vamos estar pagando a campanha política do Dória. A reeleição, para mim, é uma bomba, sabia? Não gosto de eleição, cara. Porque os caras não sabem jogar. Porque eles usam dinheiro público para poder pavimentar o caminho deles. O que o Maia pode fazer para o estado de São Paulo? Me diga, Rose. Nada, absolutamente nada. Essa nomeação, ela não tem a ver, o governo falou que ele, como presidente da Câmara, ele foi um cara que trouxe o diálogo construtivo na questão do desenvolvimento econômico e que seria esse papel... Ainda quer fazer a gente de besta ou então de chamar a gente de implicante, né? Isso, que seria esse papel que ele exerceria. Never, não é isso. O que ele vai fazer mesmo é exatamente isso que a Zezé falou. Ele vai ser o articulador político do Dória com os outros estados, porque o próprio Fernando Henrique Cardoso, uma das críticas que ele fez ontem, ele deu apoio ao Dória, né, como pré-candidato às prévias internas do PSDB, que o Dória seria o candidato dele, mas o próprio Fernando Henrique Cardoso apontou um tempo atrás que o Dória era muito paulistano, ou seja, ele está muito ligado a São Paulo. E é esse papel de articulador que o Rodrigo Maia vai fazer. Ele vai, na verdade, articular apoio para o Dória e penetração política do Dória nesses outros estados brasileiros. E, como a Zezé falou, pago com os cofres públicos e atendendo aí aos interesses do próprio governador, né? Deixa eu pegar aqui mais participações, Zezé, que agora eu me perdi. Pro estado não é nada. Bom, o Claudemir, ele diz assim, bom dia, quando vocês defendem o Tribunal Eleitoral em relação ao Bolsonaro, vocês estão defendendo o lado que está fora da lei, só interpretar a construção. Eu não sei se eu entendi, mas eu acho que não. Constituição? A construção. Mas ele quer dizer Constituição, ele escreveu errado. Tá. É só interpretar a Constituição. Constituição, pode ser. Olha, eu acho que não, mas você sabe que esse negócio de interpretar a Constituição, cada um interpreta de um jeito, né, amigo? Mas a maior parte das pessoas que eu acredito interpretam exatamente como eu acho que ela deve ser interpretada. Então, é isso. Pois é. Eu também discordo, mas é isso. Bom, gente, hoje os ouvintes acabaram. Falamos de todos eles e eu estou adorando a participação dos ouvintes, porque sempre traz pontos importantes e mostram que eles estão ligadíssimos na política, né? Muito bom. Se todos os brasileiros fossem iguais aos nossos ouvintes, hein, Zezé? A gente estava num país muito melhor. Sem dúvida. Bom, gente, vamos embora amanhã, sexta-feira, 10 horas aqui. Tomara que a gente tenha muito boas notícias para a gente. É provável.
Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Neste sábado, o Guarani vai até Salvador enfrentar o Vitória às 16h30 no Estádio Barradão. E no domingo, a Ponte Preta enfrenta o Brusque às 20h30 no Estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 20ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas. Agendamento digital Sanar.